Olá, tudo bem? Aqui é a Rosana Braga, do Fórmula do Amor, e hoje eu quero falar sobre um tema polêmico e de certa forma bastante comum entre os e-mails que eu recebo e nas conversas que eu participo sobre relacionamento. O tema é: você é muito desconfiada? Eu tô falando no feminino, é claro que existem homens desconfiados também, mas essa é uma característica mais recorrente nas mulheres. Talvez por conta das crenças limitantes, a gente já falou de algumas aqui nos vídeos anteriores, como por exemplo, o homem é tudo igual, todo homem mente, todo homem é sacana, enfim. Essas ideias pré-concebidas que terminam funcionando só para fazer com que a gente fique preso a um conceito que não necessariamente corresponde com a realidade que a gente está vivendo, com a dinâmica que a gente quer viver nos relacionamentos. Mas quando uma mulher fica presa a essa ideia, muitas vezes ela interpreta a realidade de acordo com essas crenças, de acordo com essas ideias. Então, assim, eu costumo dizer que não existe um sentimento ruim. Todo sentimento tem a sua função e todos eles servem para nos fazer crescer de alguma forma. Mas é claro, tudo vai depender de como a gente lida com esse sentimento, quanto a gente tem de consciência sobre o que está sentindo e por que está sentindo. Ou talvez melhor, para que está sentindo isso? Porque, como eu disse, se tem uma função, quando a gente entende para que aquele sentimento está ali, por que ele é recorrente, a gente consegue aprender muito mais com ele. Isso é o que eu chamo de processo de autoconhecimento. Mas a desconfiança, em geral nas mulheres, além de ter a ver com essas crenças, ela vem mostrar o quanto essa mulher tá muitas vezes insegura com ela mesma, com problema de autoestima, com dificuldade de acreditar num amor possível, num amor saudável, prazeroso, com dificuldade de se abrir para viver uma dinâmica muito mais em sintonia com aquilo que ela realmente deseja. Mas acima de tudo, eu penso que o mais importante seria fazer um questionamento sobre essa desconfiança. Toda vez que ela aparecer, porque assim, ela pode surgir num determinado momento, pontual, por alguma circunstância específica, e aí, claro, pode ser que ela tenha fundamento mesmo. E se você tem como averiguar, como conversar, como ficar atenta aos detalhes ao que está acontecendo, essa desconfiança pode te revelar algo muito importante, algo que você realmente deveria saber. Mas quando essa desconfiança ela acontece o tempo todo, em todos os relacionamentos, e você tá. Tudo que o seu parceiro te diz te leva imediatamente a um pensamento de será? Será que ele está dizendo a verdade? Será que ele realmente vai nesse lugar? Será que ele realmente falou com essa pessoa? Enfim, quando você começa a duvidar de tudo que o seu par está dizendo, muito provavelmente isso é uma dinâmica inconsciente. E ela está se repetindo para te mostrar que é hora de, opa, vamos parar e pensar. Por que é que eu estou desconfiada? O que é que me leva a acreditar que todo homem vai mentir? Que o meu parceiro não tem condições de ser verdadeiro? E se a gente trouxer essa situação para a realidade, a gente pode pensar assim: existe um meio de comprovar se a sua desconfiança tem fundamento ou não? Claro que um meio que não seja, que não te escravize, que não faça com que toda a sua vida seja colocada em função de descobrir o que o outro está fazendo, porque isso realmente vira um vício, uma doença, é muito desgastante, tanto para a pessoa que está desconfiada, como para o outro que vira o alvo de uma investigação constante. Isso é muito chato, mas ok, se você tem como averiguar para poder se sentir um pouco mais tranquila, vai lá e faz isso. Mas também observando se o tempo todo você está desconfiada, muito provavelmente isso é uma paranoia sua. É uma dinâmica que você vem repetindo, sem nunca parar e se questionar. Bom, a serviço de que está essa repetição? O que é que contra o que eu estou me defendendo? Do que é que eu estou com medo? Será que eu estou com medo de perceber que não é bem assim, que nem todo homem mente? Será que eu estou com medo de me entregar numa relação e correr o risco de sofrer? Porque o risco, ele existe, sempre, em qualquer situação. Aliás, viver é um risco. Imagina viver e amar. Então, esse risco, ele tem que ser corrido, uma vez que você quer estar na vida, uma vez que você quer experimentar todas as possibilidades, você tem que correr esse risco. E tudo bem, a gente tem condições, a gente tem
ferramentas internas e capacidade muitas vezes muito maior do que a gente imagina para lidar com esses riscos. Então a questão aqui não é evitar os riscos ou não correr riscos, isso é impossível. A questão aqui é por que é que eu tô com tanto medo de repente dar errado? O que é que eu preciso fazer para desenvolver as minhas ferramentas e saber lidar com isso caso aconteça algo que não esteja previsto ou que eu não sei exatamente como lidar naquele momento. Mas mais importante que tudo é assim, se você vive desconfiada, é porque tem alguma verdade dentro de você que ainda não foi revelada. Essa desconfiança, de alguma forma, ela revela algo que não está bem resolvido dentro de você. Mas toda vez que você coloca essa desconfiança como autoria do outro, como responsabilidade do outro, como culpa do outro, você está abrindo mão da possibilidade de se transformar, de se conhecer e de desenvolver uma ferramenta que faça com que você consiga viver essa relação de uma forma mais tranquila, mais leve, que você possa ouvir o que o outro tem a dizer e simplesmente dar um voto de confiança, simplesmente conceber a possibilidade de que ele está sendo verdadeiro e de que, ok, você pode relaxar, porque, vamos supor, outro dia mesmo uma amiga me contou que um cara com quem ela estava saindo disse que ia dormir, que estava muito cansado e que por isso ia parar de conversar com ela, enfim, por alguma rede social, por algum meio aí virtual. E logo depois, passou um pouco, ela entrou nessa rede, nesse lugar onde eles estavam conversando virtualmente e ele estava online. E imediatamente ela tomou aquilo como uma confirmação da desconfiança dela. Eu diria até que ela só entrou para verificar se ele estava ou não, porque ela já estava desconfiada de que ele estava mentindo. E imediatamente ela ficou muito brava, acusou o cara, disse, olha, você mentiu pra mim, você disse que estava muito cansado, que ia dormir, e você tá online e tal. E aí eles tiveram uma baita de uma discussão, uma baita de uma confusão. E eu perguntei pra ela, por que em nenhum momento você partiu do princípio de que ele poderia ter perdido o sono, de que alguém chamou e ele mudou de ideia, enfim, qualquer outra possibilidade, existem muitas, basta você usar a criatividade para você começar a imaginar o que poderia ter acontecido para ele estar online. Mas se ela parte sempre do pressuposto de que ele mente, então é assim que ela vai interpretar todos os acontecimentos. E como isso é algo recorrente na vida dela, ela começa a se dar conta de que ou ela faz as pazes com esse masculino, com esse conceito de homem, ou ela vai ter problemas para o resto da vida e vai estar sempre infeliz, sempre se sentindo enganada, frustrada, com medo de entrar numa nova relação ou com medo, inclusive, de apostar todas as fichas na relação que ela está vivendo. Ou seja, vivendo sempre pela metade, um amor mais ou menos, um amor morno. E eu acho que não é isso que ninguém quer viver. A gente quer algo intenso, verdadeiro, profundo, com coragem, com intensidade, com verdade. E de novo repito, mesmo tendo todos esses ingredientes, o risco existe. Nós somos pessoas, nós somos gente, e gente muda de ideia, gente tem medos, gente tem sentimentos difíceis. Isso faz com que a vida se torne imprevisível, o que de certa forma é muito bom, porque a gente pode o tempo todo aprender com a gente mesmo, com a nossa própria instabilidade e imprevisibilidade e com o outro. E é por isso que eu acho que o amor é tão gostoso. Mas para ele realmente ser cada vez mais gostoso, a gente precisa relaxar e precisa dar um voto de confiança. Claro que não para um mentiroso declarado. Claro que você não vai ficar investindo em alguém que realmente já mentiu para você, que realmente você já pegou incoerências e mentiras. Mas, com certeza, vale a pena você investir em relações onde você parte do princípio de que o outro está sendo tão verdadeiro quanto você. E é isso que eu desejo que você viva. Um grande beijo, se você curtiu, deixa aí o seu gostei, faça o seu comentário, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. Até lá!